Graça e paz, queridos. Nessa caminhada em relação à essência do Evangelho, já vimos a proposta do Evangelho, o que o motiva, a sua razão de ser. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje é: qual é o seu maior milagre? Por quais razões esse é o maior milagre? E a resposta é justamente a salvação. A salvação é o maior milagre do Evangelho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e você visse isso nos versículos 1 a 8, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Amém? O maior milagre do Evangelho é a salvação pelas seguintes razões. Primeiro, porque é um ato de libertação. É um ato de libertação pela lei do Espírito por meio da união com Cristo. Ou seja, aquilo que era impossível a nós ser feito por meio da lei de Moisés, o Espírito de Deus realiza quando entregamos a vida a Cristo. Ele nos liberta da escravidão do pecado. A Bíblia é clara lá em Romanos 7, 23 e 24, quando ele diz assim: mas eu vejo em mim uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ele me torna prisioneiro da lei do pecado que age em meu corpo, ou seja, o pecado nos escraviza. Mas também diz e promete: porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Está lá em Ezequiel 36, 27. Ou seja, embora o pecado nos escravize, é a união com Cristo que nos liberta. Além disso, o maior milagre do Evangelho é a salvação por meio de um ato de absolvição. Primeiro, nós somos absolvidos da justa condenação da lei, que é a condenação do pecado, para cumprirmos as justas exigências da lei. A condenação vem porque não conseguimos cumprir as exigências, ou seja, e como isso acontece? Uma vez que Cristo morreu por nós, já não há mais condenação. Nós fomos absolvidos e uma vez que fomos salvos, o Espírito de Deus que vem habitar em nós nos capacita a obedecer a Deus de coração, não por obrigação, mas de coração. A Bíblia é clara lá em Romanos 7, 24 e 25, quando ela diz: quem me livrará deste corpo que me leva à morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, Gálatas 5,16 diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Além disso, a salvação ela é o maior milagre do Evangelho, como o texto está dizendo aí, por ser um ato de transformação. Ele transforma a nossa condição de escravidão por causa do pecado para uma condição de liberdade em Cristo. A condição de um destino autodestrutivo que nos levaria à morte para o destino eterno com Deus. Você vê que aquele que vive na carne leva à morte, quem vive pelo Espírito leva à vida. A Bíblia vai nos dizer: se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Está lá em Gálatas 6, versículos 7 e 8. E mais, 1 João 2,25 diz: o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Por isso, a salvação é o maior milagre do Evangelho, porque também, por fim, é um ato de restauração. Ou seja, pela salvação,
é restaurado a nossa comunhão com Deus e o nosso relacionamento com Ele. A comunhão tem como base a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós passamos a nos submeter a ela. E o relacionamento se baseia na intimidade com Ele, que nos traz alegria. Alegria que resulta da salvação. Alegria que resulta desse relacionamento. Primeiro é a alegria da salvação para nós. E é uma alegria em Deus por nos ter de volta. A Bíblia, ela nos diz, lá em 1 João 3,24, quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E ainda, Sofonias 3,17 nos diz, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em vocês, com o seu amor o renovará. Ele se regozijará em vocês com brados de alegria. Já parou para pensar nisso? Deus se alegra com festas quando você chega para Ele de volta. Enquanto o mundo pede um milagre externo para poder viver a vida como vivia antes, praticando os pecados de antes, o maior milagre do Evangelho é a nossa salvação. Quem a experimenta não consegue viver e nem ser como antes. Que esse milagre já tenha acontecido na sua vida, e se ainda não, quem sabe hoje não é a oportunidade de você orar ao Senhor para que Ele salve a sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, graças te damos pela bênção da tua salvação, que é o maior milagre que pode acontecer em nossas vidas, como aconteceu com a minha vida e com a de muitos irmãos que estão aqui no PGM. Se há alguém que ainda não experimentou desse milagre, Pai, que o teu Espírito possa convencê-lo hoje, e ele possa se render aos teus pés. Em nome de Jesus, que a tua graça seja sempre sobre nós. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Que Deus abençoe.